Muito bem, dando seguimento então, queridos, aos nossos resumos, né, que nós estamos vendo os assuntos e também aprofundando mais esses assuntos, nós não podemos deixar de falar dos livros sapienciais ou os livros de sabedoria, que é uma classificação, como nós já falamos anteriormente, dentro da classificação dos livros poéticos, porque os livros de sabedoria ou sapienciais, eles têm uma particularidade nesses livros que não tem nos demais livros, mesmo sendo também poéticos. Tá? Uma das primeiras particularidades é que o nome sabedoria, ou seu sinônimo entendimento, ele é muito mais presente nesse livro que qualquer um outro livro da Bíblia. É por isso que esses livros são classificados dessa forma, como livros de sabedoria. Além disso, há outros aspectos também que é importante nós considerarmos, como, por exemplo, o aspecto da observação dos fatos. Né? Então, diferentemente de outros livros que são igualmente inspirados do que estes, esses livros de sabedoria, eles têm um aspecto, uma abordagem diferente em relação à inspiração divina. A inspiração aqui não aconteceu de uma forma, digamos assim, sobrenatural, mas não deixou de ser sobrenatural por ser de uma forma mais empírica. O que isso tem a ver? Isso quer dizer que esse aspecto revelacional dele é muito mais pela observação dos fatos. Então, a sabedoria contida neles, por exemplo, a gente vai ver isso muito mais no livro de Provérbios, é uma sabedoria de alguém que está observando a vida e dando conselhos práticos em relação à vida. Já os livros de Jó e de Eclesiastes, eles trazem aí uma abordagem mais conceitual diante de alguns fatos, né? Sejam eles ruins, principalmente predominantemente no livro de Jó, ou sejam eles mais gerais, como nós vimos no livro de Eclesiastes. Tá? No terceiro lugar também nós vemos que a história da salvação não é o enfoque principal desses livros. E isso é muito interessante nós vermos nesses livros, porque, diferentemente de outros livros, que há uma abordagem mais voltada para o aspecto revelacional e também para a salvação das pessoas, seja a salvação no aspecto do povo de Israel do Antigo Testamento, que tinha um sentido mais, como nós já vimos em sala de aula, mais físico. Deus é a nossa salvação, ou seja, aquele que nos livra dos inimigos, nos liberta do cativeiro, ou aquele que nos transporta para a nossa terra, ou seja, um aspecto bem físico. Já no Novo Testamento há um aspecto mais espiritual, no sentido de porvir, né, de futuro, onde nós somos salvos da condenação do pecado e transportados então para a salvação e para a vida eterna com Cristo. Esses livros sapienciais não têm essa conotação, seja ela do Antigo Testamento, ou seja ela do enfoque que o Novo Testamento dá. Mas ele dá um aspecto mais de uma sabedoria vivencial, tanto para nós suportarmos as coisas difíceis da vida, como também, como nós falamos, conceitual em relação a aquilo que nós devemos pensar e raciocinar, independente das situações adversas que nós passemos. A Escritura explica que Deus fez a sabedoria existir antes do restante da criação. Ela está por trás de toda a revelação, de todas as relações naturais e sociais. Isso é muito importante nós sabermos, nós evidenciarmos aqui, porque o aspecto da sabedoria, o entendimento correto das coisas, ele se dá muito antes da criação. Então, nesse sentido, é importante nós buscarmos a sabedoria que vem do Senhor e não a sabedoria que vem meramente por observações humanas desprovidas da graça, da bondade, da ação divina. Porque se assim fosse, não precisaríamos ter um livro inspirado, né, por Deus para simplesmente falar sobre a observação dos fatos. Qualquer uma pessoa, tendo ou não o Espírito Santo, elas poderiam elocubrar sobre essas coisas, mas não é isso que os textos em si se referem. Eles dizem que a verdadeira sabedoria, apesar dela ser sim observável e nós podemos decidir qual caminho então nós
devemos percorrer, mas ela vem antes de qualquer outra coisa, ela nasce em Deus, né? A verdadeira sabedoria, ela tem uma fonte que é o próprio Senhor, tá? E por isso ela é antes de qualquer outra coisa que possa ser observada. E uma compreensão maior dessa ordem criada torna uma pessoa sábia no sentido mais completo do termo, ou seja, a pessoa sábia é aquela cuja sabedoria ela vem do Senhor, ela não vem simplesmente da observação dos fatos, apesar de que isso ser muito importante, como esses textos eles sugerem, mas eles devem vir principalmente, primordialmente, da que é vinda de Deus, ou de uma intimidade com o Senhor. Não é à toa que também está escrito que o temor do Senhor é o princípio ou a base, não um princípio no sentido de começo, que pode ser ter coisas maiores, mas no sentido de ser a base de todo conhecimento. Ou seja, se a pessoa quer ser sábia, e isso não meramente aos olhos do mundo, mas verdadeiramente sábia, ela precisa ter um conhecimento e um relacionamento com Deus. E então tudo mais que ela agregar vai ser realmente não apenas fruto de entendimento das coisas, mas frutos de sim, de sabedoria, e essa vinda, claro, da parte do relacionamento daquele que é a sabedoria em sua totalidade, tá bem? Embora a observação comum seja um elemento fundamental para o processo de aquisição de sabedoria, ela não se dava de maneira isolada dos valores religiosos, como nós falamos. Não há uma dissociação, não há uma separação entre a observação e a aquisição de conhecimento e de sabedoria para os valores religiosos, e aqui nós queremos ressaltar a comunhão para com Deus, né? Uma coisa está diretamente ligada à outra, para que não haja então a uma sabedoria meramente humana que não leva a muitos frutos, tá? Os sábios que contribuíram para os livros de sabedoria e os compilaram se valeram com frequência dos ensinamentos de Moisés e Davi para nortear as interpretações da experiência. Só um instante. Esses barulhos estranhos aqui às vezes nos atrapalham. Bem, queridos, então o que eu queria salientar para vocês é que os sábios, de uma forma geral, eles extraíram a sua sabedoria de pessoas como Davi, como Moisés, para nortear suas experiências. Tá? Por isso você vai ver coisas como, lá no texto de Salmo 18, verso 30, e também Provérbios 1, versículo 1, nós vemos, Provérbios 1 fala sobre aqui o provérbio de Salomão, e Salmo 18, 30, citado também lá em Provérbios 30, 5 e 6, e também o texto de Moisés, que se encontra em Deuteronômio 4, verso 2. Bem, para recapitular essa informação aí para você, o Agur, que é tido um sábio prosélito de Massá, ele relatou como descobriu que a sabedoria era possível dentro da fé israelita. Para isso, então, esse texto se encontra lá em Provérbios 30, versos 5 e 6, ele cita dois expoentes, que é Davi, que é exatamente Salmo 18, verso 30, que nós falamos ainda agora, e também Moisés, que em Deuteronômio 4, versículo 2, onde diz que toda a palavra de Deus é pura e escudo para que neles confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, o Agur, aí, que é um sábio prosélito, ele então cita essas duas fontes, Davi e Moisés, para então ter uma frase reconhecidamente sábia. Tá? Agora, outra coisa interessante, irmãos, é para nós separarmos também o tipo de sabedoria descrito nesses livros, de Provérbios, de Jó e também de Eclesiastes. A primeira é a sabedoria mais didática, é exatamente encontrada no livro de Provérbios. É tida muito a partir de uma observação, a pessoa que observa as coisas como elas são e extrai aquilo como nós deveríamos agir. Por isso que Provérbios é um livro extremamente prático. E fazendo um paralelo com isso, nós vemos que lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, que é conhecido como Provérbios do Novo Testamento,
Tiago, então, ele exprime esse conhecimento também de observação prática, agora voltada para a fé cristã, certo? Mas, voltando aqui para o Antigo Testamento, você vai ver dois tipos de sabedoria descrita nesses três livros. Primeiro, a sabedoria didática, que é muito mais predominante no livro de Provérbios, e a sabedoria meditativa, que você vai ver mais no livro de Jó e também no livro de Eclesiastes. Tá? Não confunda Eclesiastes com Eclesiástico, que não tem na nossa Bíblia e é um livro apócrifo. Tá? Mas esses dois tipos de sabedoria vemos predominantemente nesses três livros tidos como livros de sabedoria. O Antigo Testamento apresenta dois tipos principais de sabedoria. A maior parte da sabedoria didática, assim como no livro de Provérbios, como falamos. Esse tipo de sabedoria costumava ser ensinado no contexto familiar. Então, é importante nós entendermos que a sabedoria didática ela é tida para ser expressa, né, passada de pais para filho, de geração para geração, no contexto familiar, para que aprendam com a sabedoria dos mais antigos, daqueles que têm mais experiência, para então não sofrer tantos danos que muitas pessoas sofrem. Né? Muitas pessoas, por não darem ouvidos aos mais velhos, acabam padecendo por erros que, se elas dessem ouvidos, elas aprenderiam com o exemplo dos outros e não precisariam quebrar tanto a cara para poder aprender certas coisas. Tá? Provérbios, as parábolas, os ditos, os enigmas, eles são muito fáceis de memorização e é por isso que eles são de uma sabedoria muito prática, muito didática e, portanto, assim, uma sabedoria mais tida como falamos anteriormente, a sabedoria didática. Tá? Não esqueça esse termo, que é muito importante nós ressaltarmos isso. Já sim, um exemplo em relação a Provérbios 22, verso 29, que diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Esse exemplo aqui que eu queria trazer para vocês, irmãos, é porque não se trata de, como nós falamos, de algo que é geral, tá? Ou, perdão, universal. Mas é só uma forma de dizer que aquelas pessoas que trabalham bem, que são aplicadas naquilo que fazem, elas têm um local de destaque, apesar de nós não vermos isso sempre. Então não é de aplicação universal, mas de uma aplicação sim geral, certo? Então isso é só uma forma de ensinar, como nós falamos. Nós não podemos ver textos como esse de Provérbios 22, 29 de forma literal, como nós já falamos anteriormente, em relação aos livros poéticos, de uma forma geral, mas de uma forma instrutiva, no sentido de que, se você trabalhar corretamente e fizer bem o seu trabalho, você então terá um reconhecimento. É isso que quer exprimir, então, esse texto de Provérbios 22, verso 29. Tá? A sabedoria meditativa, por sua vez, pode ser vista em Jó e Eclesiastes, como nós citamos antes. Este estilo literário explora o uso apropriado da sabedoria proverbial, chamando a atenção para os enigmas da vida. Então, quando nós observamos textos como o livro de Jó, nós vemos um homem que passou por infortúnios que não se pode medir. E esses tais infortúnios levam então a Jó e aquele que está escrevendo ou compilando os relatos ali a uma sabedoria mais contemplativa, mais, como eu posso dizer, mais experimentada no âmbito da mente, tá? Que olha as coisas e vê algo além daquilo que observa.